Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública que logo entrará no ar e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma taça singela de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os reais valores da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura, que, de igual forma como aquelas que recebíamos em nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, meus queridos amigos. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a equipe da SER, nossa Sociedade Espírita Renovação, uma casa que nos acolhe, somos trabalhadores há muito tempo. E hoje vamos então conversar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, especificamente capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. É muito interessante, nos toca de uma maneira especial esse capítulo especificamente, principalmente numa situação em que fomos acometidos com o vírus do Covid-19, instaurada a pandemia que atingiu não só nosso Brasil, como praticamente toda a humanidade. E muito interessante, então, refletirmos sobre a aflição e perguntamos: somos aflitos? Temos aflições? Muitas? Poucas? Quase nada? É no Evangelho segundo o Espiritismo que vamos então depreender algumas lições trazidas pelos Espíritos, onde Allan Kardec trabalha estas questões com muita propriedade. Já inicialmente, Jesus nos traz essas bem-aventuranças como forma de consolo, como forma de acolhimento, e ao mesmo tempo lançando propostas para que possamos encontrar as respostas das nossas aflições dentro de nós mesmos. Dentro dessa análise do Evangelho, propriamente no capítulo 5, quando então verifica-se a oportunidade que temos de reflexionarmos quanto à questão da aflição. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que choram. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, que herdarão a terra. E dentro da análise das bem-aventuranças, há então a proposta de analisarmos sob dois grandes prismas, as questões da aflição. Então, para nesse momento entendermos o significado no dicionário da aflição, então nos socorremos lá a um conceito. Então, o significado da aflição no dicionário é condição de quem está aflito, angustiado, preocupado, um sofrimento causado pelo desgosto,
uma tristeza ocasionada por alguma dificuldade, excesso de preocupação, ansiedade, angústia. Em latim, refere-se a afflictio onis e tem como sinônimo, então, martírio, tortura, agonia, angústia, sofrimento, tribulações. Será que, então, por um acaso, algum de nós passa por essas situações, como traz ali o conceito no dicionário? Então, na verdade, a gente já agora mais ou menos percebeu o que são as aflições. E aí a pergunta, somos aflitos? Temos aflições? E se temos, quais são as principais causas atuais das aflições? Então, temos aí esse cenário, conforme nós já havíamos comentado inicialmente, esse cenário pandêmico, onde de uma hora para outra nos vimos isolados socialmente, ficamos então afastados dos amigos, do convívio social, somos seres eminentemente sociais, estamos aqui para viver em sociedade e de uma hora para outra então tivemos que mudar os nossos hábitos, trabalharmos em casa virtualmente, estamos aqui hoje virtualmente conversando com vocês, nos adaptando a essas ferramentas tecnológicas, convivendo mais, passando uma maior parte do tempo, né, quem pode, em casa, tanto para nos preservar como para preservar as pessoas pelas quais amamos, tomando o cuidado devido para que estas situações não nos abale a tal ponto de nos desarmonizarmos, de estarmos então tão angustiados, tão aflitos, que reflita inclusive para a nossa saúde, o nosso corpo físico, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Então estamos fazendo os nossos esforços e nos levou a uma série de reflexões, observarmos como que nós estamos então enfrentando tudo isso, como que está a qualidade do nosso sono, como que está a qualidade de vida propriamente dita. Uma pesquisa feita no final de 2018 chegou-se à conclusão que aqui no Brasil, em termos de transtornos mentais, somos o país que, por volta de 9,3% da população é ansiosa em relação aos outros países. Então, aqui no Brasil, estamos batendo recorde. No final de 2018, essa pesquisa foi feita ao nível de ansiedade pelos quais nós passamos, nós brasileiros passamos. Então, existe todas essas situações das quais estamos envoltos e esses transtornos da mente, onde 300 milhões de pessoas são acometidas pela depressão, que dizem, né, os médicos, é a doença do século. Então, a bipolaridade, todos esses transtornos de comportamento, a ansiedade, né, essa busca de algo que nós nem sabemos o que é. Então, buscamos algo que nós não sabemos aonde encontrar. Então, o ser humano hoje, né, o ser humano contemporâneo, o homem, né, na atualidade, ele passa por muitos dissabores. E nada melhor do que procurarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos, quando ele afirmou que ele não nos deixaria sós, que ele enviaria o Consolador prometido para poder estar conosco, habitar em nós. Então, se nós formos pensar, né, na época em que ocorreram essas revelações, a primeira delas com Moisés, libertando aquele povo, trazendo uma noção de Deus único, trazendo uma perspectiva diferente com a justiça, que naquela época vivia-se numa barbárie muito grande, e Moisés, então, veio demarcar a primeira revelação com aquele povo bárbaro, trazendo para nós as 10 tábuas, né? Com as noções do Deus único.
Mais tarde, segunda revelação. Então, veio com o Evangelho, a Boa Nova. Jesus demarcou a segunda revelação. Então, o cristianismo. Então, ele veio com toda essa perspectiva, essa importância máxima que teve em nossas vidas, tanto assim que a humanidade se dividiu, a história se dividiu antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Cristo veio trazer o amor na sua plenitude, né? Cristo veio demarcar uma situação. Esta revelação, a segunda revelação, o cristianismo. Então, foi o espírito mais elevado que tivemos aqui na Terra, né? A envergadura moral do Cristo nos envolvendo até hoje. E ele, então, não nos deixaria órfãos. Ele, então, prometeu para nós, né, na última ceia com os seus discípulos, né, eles, então, um pouco apavorados, já sabendo que estava se aproximando a hora, né, da partida do Mestre, ele, então, prometeu o Consolador prometido e a lição que fica para nós. E a terceira revelação, portanto, demarcada com o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. E percebam que não há uma humanização. A primeira, Moisés, mosaísmo. A segunda, Jesus, cristianismo, o Cristo. E a terceira, a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. Então, Allan Kardec, com a sua grandiosa missão, veio codificar os ensinamentos, né? Veio reunir, veio ajustar os ensinamentos dos Espíritos. Então, o Consolador prometido veio para consolar. E com essa proposta de renovação. Então, essa renovação, ela se dará de algum modo, né? Nós não vamos ficar aí, né, repetindo a primeira série. A gente tem que passar pela segunda, pela terceira, pela quarta. Tudo progride, tudo progride. Nós progredimos. Os mundos progridem. Então, dentro dessa visão, dessa análise, e Jesus já havia dito, casa do meu pai há muitas moradas. Então, estamos aí envoltos nessa ordem de progresso. Há de existir situações, tanto hoje, causas atuais, como causas anteriores dessas aflições, para a oportunidade de crescimento espiritual. Essa bênção da reencarnação, a pluralidade também das existências. Então, Jesus também já falava, né? É necessário nascer novamente para que possamos construir, né, uma nova oportunidade de refazimento, de restauração de valores que malbaratamos em outras ocasiões, em outras existências. Então, partindo do princípio que na casa do meu Pai, já dizia Jesus, há muitas moradas, nós então passamos de um mundo primitivo para hoje mundos de provas e expiações, para mundos de regeneração, para mundos ditosos, para mundos celestes. Então, dentro desse quadro, nós então estamos nesse caminhar. Estamos caminhando, estamos progredindo. E para que esse progresso se dê, é a necessidade do chamamento, né? Necessidade da dor, que muitas vezes bate na nossa porta sem aviso prévio, sem se identificar. Então, são aquelas enfermidades que nos acometem, são situações de mortes, falecimentos violentos, são situações de deformidades, são situações de extrema pobreza, pessoas passando fome, não têm o que comer em suas mesas, em seus lares, filhos que apresentam-se de uma forma avassaladoramente violentas, o uso de tóxicos, de bebidas, né? Lares devastados. Tivemos uma situação de um atendimento de uma mulher que chegou, né, no nosso escritório para que pudéssemos ajudá-la
nos casos de violência doméstica, então ela estava bem machucada e houve uma situação muito complicadora, porque o seu esposo, ele bebia muito. Então, quando ela percebia que ele estava demorando, ela já sabia que ia vir confusão. E ela então fazia de tudo para evitar, até por causa dos filhos, enfim, ela não queria que os filhos participassem daquele sofrimento, daquela dor. Então foram alguns anos ela levando o seu casamento, né, no âmbito doméstico, tentando preservar ali a paz, a calma, o envolvimento. E difícil, uma situação difícil, até que houve uma situação em que houve um exagero e ele então se aborreceu e realmente a espancou na frente dos filhos. E aí, quando isto aconteceu, ela pensou, preciso tomar uma decisão. Que até então haviam as violências, mas as crianças ficavam, entre aspas, né, afastadas, elas não presenciavam. E neste dia, as crianças estavam naquele ambiente e ele, sem nenhum respeito, sem nenhuma cerimônia, né, a espancou na frente dos filhos. Então ela resolveu nos procurar e nós então fizemos o atendimento jurídico necessário. E o que mais me sensibilizou, além de toda essa situação, de toda essa aflição, de todo esse sofrimento familiar, doméstico que nos afeta, ela disse chorando, doutora, a única coisa que eu quero é que ele pare de me bater, porque eu amo esse homem, eu estou com ele, eu quero ficar com ele, eu quero ficar com a minha família. E eu pedi tanto para ele não beber, porque a bebida faz com que ele vire um bicho praticamente, ele vira um animal irracional. E eu amo, e eu queria ficar com ele, por isso que eu aguentei todos esses anos. Mas agora será definitivo, eu preciso ter, né, uma atitude, eu preciso ter uma tomada de decisão. Então eu estou aqui para pedir então o divórcio e me afastar desse homem. E quiçá um dia nós possamos então retomar o nosso relacionamento. E ela dizendo, né, chorando muito, muito sensibilizada, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu fiz de tudo para que aquela situação não chegasse a esse ponto. Então, vejam, doutora, eu não queria isso, eu não queria esse resultado, mas aconteceu e ela realmente estava muito machucada. A aflição. Será que essa aflição, então a gente se pergunta, será que essa aflição, ela necessariamente teve uma causa anterior? Ou será que essa aflição foi de uma situação de irresponsabilidade do seu esposo, né, que se enveredou por um outro caminho dos vícios, né, da violência, da agressão? Então, talvez se ele agisse diferente, não chegasse a uma desestrutura tão grande, tão sofrida daquele lar. Então, a gente percebe que na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né, Santo Agostinho já nos convidava, conhece-te a ti mesmo, é o autoconhecimento. A gente precisa saber o que nos aflige, qual o motivo da nossa aflição. E aí, no Evangelho, né, nesse capítulo 5, com vários itens, então ali muito bem trabalhado, inicia então as situações em que, né, os espíritos trabalham a justiça, a questão da justiça. Então, qual é a justiça das aflições? Então, ali os espíritos colocam bem. Se há uma causa, essa causa terá um efeito. Então, a gente precisa primeiro descobrir a causa. Partindo do princípio que nós temos a fé no futuro, esta fé sozinha não seria uma solidificação para poder nos consolar, para poder explicar as anomalias que acontecem. Por que que o filho do vizinho, né, é bem sucedido, nasceu perfeitinho, né, anda, pensa, vai para os seus estudos,
Casa do meu vizinho, a beleza. O carro do meu vizinho, último tipo. Vivem rindo, não há problema nenhum ali. Enquanto que eu, nossa, eu tenho um filho enfermo que não levanta da cama. Eu tenho uma situação de quase extrema pobreza. Tem dias que eu não tenho nem o que comer em casa, nem carro eu tenho. Como que pode isso? Como pode uns terem muitos, outros terem tão poucos? Se eu, nesta vida, não fiz nada para que aquilo pudesse acontecer. Então, dentro desta estrutura, dessa análise das causas atuais e causas anteriores das aflições, os espíritos primeiro, lá no capítulo 5 do Evangelho, das bem-aventuranças, neste nosso caso, bem-aventurados aflitos, ele traz então, no item 3, propriamente dito, a justiça das aflições. Então, se a gente for considerar a existência de Deus, os pilares, né? A existência de Deus, e se nós, é ponto de partida. Se não acredita em Deus, então não vamos nem continuar. Então, ponto de partida. A existência de Deus, soberanamente justo e bom. Então, se nós acreditamos nessa bondade, nessa infinidade de bondade, de justiça, há-nos então de pensar se há uma causa, há um efeito e essa causa deverá então ser justa. E aí continuamos então essa análise de causas anteriores e causas atuais das aflições. Na verdade, os espíritos nos explicam que na maioria das situações o que provocamos com o nosso comportamento, com a nossa invigilância, com o egoísmo, com o orgulho, que são as grandes chagas da humanidade, quiçá a maior chaga da humanidade, né? É o cupim que devora todas as outras situações, sentimentos, virtudes que estamos aí para conquistar. Então esse egoísmo é aquele ego muito gigantesco e a gente não tem a percepção de olhar para o outro. A gente só consegue olhar para nós. Então, são os nossos problemas que são importantes. O dos outros não nos interessa. É as nossas dificuldades que são as maiores do planeta. Dos outros, não vem ao caso. Então, é o egoísmo e o orgulho, chagas da humanidade, que vão nos provocar essa sensação de que, por que logo comigo? Por que o outro é bem-sucedido e eu não sou? Por que o outro tem um emprego muito bom, um trabalho ótimo, que não o escraviza? Ele tem condições de ter situações materiais e eu estou aqui numa situação que eu quero, mas eu não posso, eu não consigo. Por que o outro é perfeito e eu estou nessa situação? Então vejam, sempre a gente precisa, né, estar culpando alguém, culpando o outro, culpando algo, e nós não conseguimos enxergar que essas chagas, essas aflições, elas podem se dar e se dão na presente encarnação. Com a nossa invigilância, com as nossas situações de que não conseguimos enxergar o outro, só a nós mesmos. E quando não fazemos nada para que aquilo aconteça, né? Nós então estamos caminhando de boa, tentando fazer a lição de casa e as situações exteriores vêm ao nosso encontro sem nenhuma explicação, pelo menos a princípio, que nos faça reconhecer que demos causa àquela aflição. Aí sim, então os espíritos explicam causas anteriores. Porque Deus, na sua infinita bondade, não iria nos deixar em desamparo. Então, se nós, né, enfrentamos um determinado trecho da nossa vida, ou até mesmo logo assim que nascemos, situações muito conflituosas, de muitas dores, de muitos males, de muitos sofrimentos, de muitas enfermidades, e nós não provocamos nesta vida, então, dentro da justiça divina, com as bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, que herdarão a terra.
Então nós podemos acreditar nesse axioma: todo efeito deverá ter uma causa. E a situação é tão interessante que aí, lá no item 9 do Evangelho, bem-aventurados aflitos, algumas vezes essas provas, elas são inclusive escolhidas, vamos dizer assim, antes mesmo da nossa vinda aqui à Terra, para que nós possamos, diante das nossas imperfeições, diante dos nossos equívocos do passado, ter a abençoada oportunidade de vir numa família muitas vezes difícil, complicada, termos no nosso ambiente de trabalho alguém que não nos queira bem, que haja uma antipatia, assim, nós não termos provocado nenhuma situação, ou outras diversas circunstâncias da vida. Então, muitas das provas que temos hoje foram realmente solicitadas quando temos essa oportunidade, essa condição. Mas muitas das outras situações, elas nos são impostas, porque é algo para que possamos ficar aqui na nossa consciência. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E há uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 614, que eu acho muito, mas muito legal, onde diz ali que, na provocação, na questão que o Kardec propõe, né, o que se deve entender por lei natural, e a resposta dos Espíritos: o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. As leis de Deus estão na nossa consciência. Então, é esse autoconhecimento que Santo Agostinho nos sugere, lá na questão 919, também do Livro dos Espíritos, que nos faz refletir sobre as angústias, as aflições, que se não forem provocadas por nós nessa existência, foram oportunidades que estamos tendo no hoje com as faltas do ontem, de um passado delituoso, e que temos então essa bendita chance, bendita oportunidade de estarmos resgatando. Então, essa tarefa do Espiritismo, ela é grandiosa, né? Ela é transformadora, ela nos provoca. Deverá haver uma reconstrução de todas essas situações em que estamos aqui envoltos, né? Num planeta de provas e expiações. Quando, então, mais adiante, nos itens 12, 13 até o 18, quando então vem a proposta: temos motivos então para nos resignar? Será que é mais fácil ultrapassarmos uma prova ou uma expiação quando tentamos compreender que aquelas situações ou nós provocamos, e aí temos que dar conta, ou então, quando não provocamos, estamos ali num grande esforço, hercúleo esforço, para tentarmos estar plenos, alcançarmos aquele estágio de que, ok, hoje não magoei ninguém, hoje eu estou aqui fazendo uma análise de como foi o meu dia, eu não briguei, eu silenciei na hora de uma discussão, eu não ofendi ninguém, eu não provoquei brigas, eu fiz a minha parte, a minha tarefa de casa no dia de hoje. Quando eu começo a fazer essa análise, ou então quando eu penso, puxa, eu não deveria ter falado daquele jeito. Eu falei a verdade, mas eu fui muito ríspida, eu fui muito agressiva e eu provoquei no outro reações ou situações que poderiam ser evitadas. Hoje eu fui indisciplinada. Ao invés de chegar na hora certa, na hora aprazada, eu me desorganizei no meu horário. Eu cheguei atrasado, levei bronca do meu chefe, fiquei muito brava com isto. Eu já cheguei em casa e também já comecei, né, a dar os meus chiliques, porque, então veja, efeito cascata. Então, essa reflexão, dia após dia, é muito importante,
Porque a gente precisa nos conhecer, a gente precisa saber o que realmente nos aflige. Na verdade, as dores estão por aí. As situações estão à nossa volta. Então, como que nós agimos nestas situações é que vai ser o grande diferencial. Por isso que Jesus lança a proposta das bem-aventuranças. É um hino de amor, é um hino de consolo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque herdarão a terra. Nós somos herdeiros de Deus. Ninguém vem aqui para a terra ainda num planeta de provas e expiações, né, passando por todo esse trabalho de regeneração. Ninguém vem aqui para sofrer, para ser infeliz. Não é esse o objetivo do Pai. O Pai, né? Quando Jesus chama o Pai, eu e o Pai somos um. Comigo o jugo é suave, o fardo é leve. Então, se a gente quer encontrar paz, a gente precisa quitar as nossas dívidas. Então, se há imperfeições, há dívidas. E se há dívidas, há credores. E esses credores vão bater na nossa porta. Esses credores que muitas das vezes nós malbaratamos, deixamos aí os débitos e eles vêm cobrar. Então, essa cobrança é a primeira sinalização, está na nossa consciência. Por isso, essa grande necessidade de estarmos sempre nos provocando, nos renovando, nos reconstruindo. Puxa, onde foi que eu poderia fazer diferente? O que eu não poderia fazer? Ou o que eu preciso agir de forma que melhore, né? Primeiro a mim, depois as pessoas que estão ao meu redor, iniciando pelos mais próximos, os próximos mais próximos, os nossos familiares. Depois, interagindo um pouco mais, refletindo um pouco mais para a sociedade, no nosso trabalho, no nosso convívio, com os nossos amigos. E vamos encontrar pessoas que vêm nos cobrar. Se não foi de hoje, desta vida, podemos então pensar que muito provavelmente, se nós não fizemos a princípio, aparentemente nada que pudesse explicar aquelas situações, então vamos pensar que na casa do meu pai há muitas moradas. E quando Jesus disse a Nicodemos, é necessário, é preciso nascer de novo, para que a gente possa estar em crescente desenvolvimento. Não horizontalmente, mas verticalmente. Então a gente precisa crescer, a gente precisa alcançar. E esse progresso ele vai acontecer. A gente querendo ou não, vai acontecer. Vai acontecer. Então, dentro de todo esse emaranhado de dor, de lágrimas, de sofrimentos, onde vêm essas enfermidades mentais, emocionais, né? Essa bipolaridade, essa depressão, tudo isso que nos afeta, é importante que a gente pense, a gente reflita por que o convite do Mestre, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque é a oportunidade de estarmos resgatando situações imperfeições, equívocos, e que hoje a gente nessa estrutura, seja ela familiar, pessoal, interpessoal, intrapessoal, a gente consegue, né, agir de uma forma em que possamos estar bem com a nossa consciência, né? Deus nos julga pelos nossos bons propósitos. Então, se algo fizermos, porventura, magoarmos alguém e nem não nos apercebermos, com esse exercício de autoconhecimento, a gente já vai começar a ficar mais em alerta, vai começar a ficar mais vigilante, né? Olhai, orai, vigiai. A recomendação do Cristo. Orai e vigiai, estarmos atentos, vigilantes a todas essas situações que nos circundam. Quando a gente começa a ficar um pouco mais triste, um pouco mais agressivo, vamos parar. Vamos nos recolher intimamente. Vamos para o nosso quarto, vamos procurar um local tranquilo,
não importa onde. Fiquemos um pouquinho quietinhos no canto. Vamos nos silenciar intimamente e vamos elevar os pensamentos ao Pai. Vamos pedir que esse amigo incondicional de nossas vidas nos auxilie, nos ajude, porque com ele o jugo será leve e o fardo suave. Tem um ditado que a minha avó, já falecida, ela gostava muito de nos falar. Deus, minha filha, ela dizia, não dá o frio maior que o cobertor que a gente tem. Então, cada um tem o seu cobertor, cada um sabe o que ele tem. Por isso, a importância do autoconhecimento. A gente precisa reconhecer também o que a gente já está se promovendo de bom, de útil. Trabalhar em prol de nós mesmos é uma caridade. Caridade que Jesus veio nos ensinar. É o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas, com as dores, com as aflições. Quando a gente vê o próximo sofrendo, a gente se condoer e ajudar, fazer a nossa parte. Né? Não estamos fazendo nada demais. E o perdão das ofensas. Tantas vezes nós magoamos e nem temos conhecimento disso. E quantas vezes nos magoam e a pessoa que também nos ofendeu não tem ideia de que aquilo nos tocou tão fundo, tão profundamente, nos afligiu de tal forma. Então, desta maneira, quando nós nos utilizamos dos recursos que temos, esse manancial que o Espiritismo vem nos propor, é o Cristo redivivo que está aqui conosco. Ele nos prometeu, ficará convosco eternamente, estará em vós. Então, essa é a proposta de podermos perceber que as aflições de hoje têm as causas atuais, mas também podem ter as causas das vidas passadas. E estamos aqui numa entoada de bênção, de oportunidade, de crescimento, de fazer as pazes com aqueles em que magoamos. Não vamos deixar para depois, né? Como aquele ditado, que nada, tem outras vidas aí, eu deixo para outra encarnação. Mas será que a gente vai vir com as mesmas oportunidades? Será que a gente vai vir nas mesmas condições? A gente não sabe. Então Jesus também já fez essa proposta, esse convite. Reconciliai-vos com seus inimigos enquanto é dia, enquanto a gente consegue enxergar com mais nitidez as situações, reconhecer tudo isso, reconhecimento da bondade do Pai, reconhecer a bondade divina. Então, entender que esse sofrimento, ele é provocado via de regra por nós próprios. E se isto não acontecer, difícil, mas se isso não acontecer aparentemente, né? Se a gente já nasce com alguma enfermidade, enfim, se a gente passa pelos aguilhões da vida, há de ter uma causa justa. Há de ter uma causa justa. Por isso a proposta da doutrina espírita da fé raciocinada. Então, a oração que nos ajuda a ter forças e a fé de você acreditar que a sua melhora, que ao amenizar daquela dor, daquela aflição, depende de você. Então, a Joana de Ângeles, né, pela mediunidade do nosso Divaldo Franco, ela afirma nos seus livros, nos seus ensinamentos, não há doença e sim doentes. Nós é que estamos adoecidos pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição desmedida. Causa egoísmo. É o egoísmo que nos enceguece e que não permite que a gente possa reconhecer, através das dificuldades, as grandes oportunidades de crescimento. Então, quando Jesus vem com uma proposta, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E vejam que Jesus não disse eu venci no mundo. Jesus nos convidou a ir com Ele. E Ele vai estar nos encorajando sempre. Vinde a mim. Vinde a mim.
que sou brando e humilde de coração. Eu venci o mundo. Então, quando ele fala vencer o mundo, é vencer as vicissitudes, é nos vencer, é vencer a nós mesmos. Porque se a gente quiser vencer no mundo, a gente pode deixar tanta coisa aqui que nós não vamos levar para lugar nenhum. O carro importado, as joias, os bens materiais, o que está lá aplicado lá na nossa poupança, sei lá, nas contas. Então, quando a proposta é vencer o mundo, é vencer a nós mesmos, é superar, é um ato de superação. Então, quando ele vem trazer, eu vim trazer a paz, eu vim trazer a calma, eu vim trazer a luz da boa nova. Perdoar, não só uma vez, vou perdoar só uma vezinha. A proposta do Cristo foi perdoar 70 vezes 7. Fazer com que a gente enxergue, né? Que vencer o mundo, desse mundo, é vencer a nós mesmos, porque ele também disse, no Cristo Consolador, no capítulo 6, logo em seguida. Então, nós estamos falando, né, aqui, a nossa abordagem é o capítulo 5 do Evangelho, né, bem-aventurados aflitos, e logo em seguida, no capítulo 6, é o Cristo Consolador, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nestas situações do Evangelho, temos tantas belezas, né? É um banquete maravilhoso, espiritual. E nós temos, né, como nos socorrer a isto, né? É a grande terapia, né? É a gente entender esse processo de renovação. Então, há necessidade ainda da dor, há necessidade ainda desse toque, né? Desse abraço apertadinho que a dor nos propicia para que nós possamos sair daquela inércia, sair daquela situação morna, que seja o seu falar sim, sim, não, não. E Paulo também já traz uma lição para nós, né? É um guerreiro do Cristo. Ele então também se provocou, ele também se reconstruiu. Ele que era, né, com aquele pensamento, com aquilo que ele acreditava, naquela firmeza, ele então se coloca nos pés do Cristo. O que queres que eu faça, mestre? O que desejas de mim? O que queres que eu faça? Quando ele então afirma, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, Paulo, nesse momento, ele vence o mundo, porque ele se desapega às coisas materiais, às situações que nós não vamos levar. São posses, né? E a gente costuma dizer, meus filhos, meu esposo, meus pais. A gente tem essa coisa ainda desse pronome possessivo. Os filhos para o mundo, os pais que nos deram a grande e valorosa oportunidade da vida, o nosso esposo, a nossa esposa, quem ombreia conosco, o nosso companheiro, a companheira, que ombreiam conosco para esse vínculo espiritual, familiar, que é a base, é a estrutura de qualquer sociedade. E quando nós então paramos e verificamos as aflições, muitos exemplos no Evangelho, né? Está aí para nos ajudar, a nos refletir, a nos provocar, a nos catucar, a sairmos daquela situação assim que não é comigo não, isso não é comigo, isso não acontece comigo. Então, depende de nós silenciarmos no momento oportuno, evitarmos, né, ofender, olharmos para o próximo com um olhar mais generoso, solidário, principalmente no momento vibratório, inclusive, em que estamos passando. A Terra passa. Realmente nós estamos aí numa grande provocação, recheado de aflições, hospitais superlotados, falecimentos, né? Perda de pessoas queridas que amamos, enfim. Mas a gente precisa analisar, bem-aventurados aflitos, porque nós receberemos o consolo, nós herdaremos a terra,
porque o nosso mundo não é aqui o verdadeiro. Nosso mundo é aquele em que vamos encontrar a paz na consciência tranquila e através do conhecimento de nós mesmos, conforme a proposta de Santo Agostinho, lá na pergunta 919. E por último, para finalizarmos, nós vamos lembrar de uma passagem também particularmente muito significativa. E vamos encontrar essa passagem lá em Primícias do Reino, pelo espírito de Amélia Rodrigues, também pela psicografia do Divaldo Franco. Esta mulher, abandonara sua cidade de nascimento pela primeira vez. Cesareia de Felipe, na Decápole, desiludida, marcada pelo estigma humilhante. Todos a consideravam impura e, consequentemente, malsinada. Recorrera a todos os métodos de curandeirismo, consultar os sacerdotes, os médicos locais. Ela, que tinha uma grande fortuna, ficou quase que na miséria. E tudo inutilmente. A enfermidade impiedosa resistia a todos os remédios. Deixara-se exorcizar, usara os preceitos da lei, submetera-se a grandes experiências que a maltrataram interminavelmente. No entanto, tudo foi inútil. Seu mal era um castigo, um sinal de desventura imposto por Deus. Ela era aflita, sem mais esperanças, após ter gasto tudo o que possuía, resolvera buscar a próspera Cafarnaum, na vã tentativa de conseguir um remédio não usado ou conhecer um médico ainda não consultado. O fluxo sanguíneo daquela mulher, porém, não a deixava. Via-se constrangida a esconder-se, ocultando a marca de sua desdita. Tinha agora, pela primeira vez, a oportunidade de falar com ele. Seu nome, seus prodígios, conhecia-os através dos que, de suas mãos, haviam também recebido a saúde como doação máxima. E ele ali estava, a alguns passos. Demandava a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha se encontrava nas malhas da agonia, e toda a cidade lamentava aquela perda irreparável. Amado pela sua bondade e compreensão dos problemas humanos, das aflições que todos passam, Jairo buscara o Rabi desde cedo, procurando-o em todos os lugares. Recorrera à casa de Simão, procurara na residência dos filhos de Zebedeu e, por fim, fora buscá-lo na praia, após a viagem que fizera ao outro lado do mar. Com Jairo, uma grande e curiosa multidão o seguiu. Também ela estava entre os que o seguiam, a 2 passos, tomada por uma ansiedade incomparável. Faltava-lhe coragem para falar-lhe. Tantos eram os ouvidos atentos. Conheciam-na e as marcas da sua miséria orgânica denunciavam-lhe o mal que a fizera pusilânime em excesso. Vencida pela anemia, descarnada até mesmo diante dos médicos, sentia o constrangimento que lhe impunha a doença. Aquela hora, no entanto, se a perdesse, perderia o precioso minuto, o mais importante de sua vida. E em um turbilhão mental aproximou-se emocionada, com medo. Cria nele, sentia-o invadir-lhe o íntimo, como se de todo ele se desprendesse uma força ignota, miraculosa. Nos seus olhos, no seu porte, em todo ele, havia tão grande serenidade e grandeza. A rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais, o turbilhão íntimo fazia-na gritar sem voz.
pedir-lhe socorro sem palavras, vencendo a agonia que a assaltava, com a visão turpada, no movimento irresistível, puxou-lhe a fímbria dos vestidos. E, ó, que ventura! O sangue estancara. As hemorroidas deixaram de doer. Toda ela experimentou uma estranheza e inusitada sensação. Ainda não recuperara o equilíbrio quando ouviu o indagar: quem tocou nas minhas vestes? Quem me tocou? Ela, então, depois de um determinado momento, quando os discípulos olharam para ele, para aquele que dava vida a quem já estava morto, disse: mestre, como vamos saber que ele tocou? Olha só a multidão. E ela então, ainda abalada com toda aquela situação e encorajada, disse: fui eu, mestre. E o mestre então diz a ela: mulher, a sua fé te curou. E ela então segue o seu caminho. E o mestre, seguindo até hoje, para nos ajudar, para nos provocar a importância de acreditarmos. Mas a fé raciocinada é aquela que nos provoca um turbilhão interior, que nos faz conhecer a nós mesmos, o que precisamos mudar, o que precisamos realmente reconstruir de acordo com o nosso passado, delituoso, muitas vezes equivocado, e agradecer o sentimento de gratidão pela grande oportunidade, valiosa oportunidade da reencarnação, onde nós nos reencontramos com almas, com situações, com as aflições das quais ainda nos impedem do crescimento espiritual. Então, que o nosso amigo Jesus, o incondicional amigo de todas as horas, possa nos trazer o alento e que a gente possa buscar na crença, na convicção, na fé raciocinada, no autoconhecimento, o entendimento, a resignação de todos esses sofrimentos. Que possamos de fato, como também nos deixou, né, a oração de Francisco de Assis, que possamos ser um instrumento, né, de paz, onde houver ódio, que a gente possa levar, né, o perdão, onde houver a tristeza, que possamos levar a alegria, onde houver dor, que possamos levar a consolação, o amor, onde houver ódio, que possamos levar o perdão, onde houver trevas, que possamos levar a luz. E agradecer, né, a oportunidade bendita de estarmos aqui. Fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, porque é dando que se recebe e é perdoando que seremos perdoados. Meus amigos queridos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, hoje, agora e por todo sempre.